O estádio é mais complexo, né, Mauro? O estádio, ele diz que vai continuar o projeto, mas não descartou adiar. Eu nem vou botar na arte para a gente acelerar um pouco o assunto. Ele disse, não existe um estudo de viabilidade desse estádio até agora. Ninguém constrói uma casa própria do zero sem um estudo, né, desse projeto. Esse é o projeto da vida do Flamengo. Vamos fazer o estádio, mas não será à custa da performance esportiva, como aconteceu com o São Paulo, ou endividamento brutal, como o que aconteceu com o Corinthians. Nós não vamos cometer os mesmos equívocos. Vamos construir o estádio no ritmo que o caixa permitir. Vamos continuar o projeto com um nível de performance esportiva e não vamos endividar o clube a ponto de ter que virar uma SAF. Se for viável em 4 anos, será em 4 anos. Se for em 5, será em 5. Porque uma coisa que incomodou ele foi isso, né? Que ele acha que o Landim já estava fazendo o estádio, planejando uma SAF. Mauro, essa situação do estádio, o BAP tem razão no que ele falou? Bem, assim, o que ele fala eu acho difícil de cumprir. Que é, a priori, sem parceiro, você construir o estádio sem afetar o futebol. Eu acho que afetar minimamente, em algum momento vai afetar. Porque você teria que aumentar a receita do clube enquanto, assim, um valor muito elevado para ter uma sobra de caixa, digamos assim, em relação às despesas atuais, né? Pegar o superávit atual, mais dinheiro para poder ter uma sobra para poder viabilizar essa obra. Vai demandar muito dinheiro. Se o estádio custar 2 bilhões, fazer uma conta de padaria aqui, 2 bilhões, e ele levar 10 anos para ser construído, são 200 milhões por ano, em média. Estou fazendo um cálculo médio, claro que a despesa vai ser maior numa etapa do que em outra, da construção, enfim, não tem um gasto igual ano após ano. Se for em 5 anos, aí você tem que ter o quê? 400 milhões a mais? Como fazer esse dinheiro? Como ter esse faturamento de forma regular para viabilizar a obra? O que me pareceu bem claro que ele admite não realizar no prazo estipulado, e aí a gente tem que ver o que diz o edital em detalhes, quais são os compromissos que o Flamengo assumiu. Tem prazos? Quais são eles? Isso tem que ser averiguado com mais atenção, né? Com mais cuidado. Mas é um desafio. Eles vão fazer agora um estudo de viabilidade econômica, algo que deveria ter sido feito antes da compra do terreno. Existem vários obstáculos e aí vai começar toda essa história para tentar viabilizar. Agora, acho difícil você conseguir construir o estádio e, digamos, não deixar de contratar ninguém por isso. Em algum momento, acho que isso vai impactar, a não ser que o estádio fique mais escanteado. Vamos fazendo como é possível, enfim. Muito cedo para falar sobre isso com mais profundidade. Eles mesmos não sabem. Como eu falei há pouco, eles, a partir de hoje, começam a mergulhar lá nos contratos, nas finanças, para entender todos os compromissos, o que o Flamengo tem que pagar, quanto tem a receber, de uma forma mais detalhada, digamos assim. Eles têm uma noção, é evidente, mas o conhecimento mais profundo dessa situação, ele começa a partir de hoje. Então, não houve, evidente, tempo, vai levar, segundo os próprios pares do BAP dizem, coisa de 2 semanas, aproximadamente, para poder entender melhor essa situação. Então, lá para o começo de janeiro, talvez ele possa falar com mais propriedade sobre isso tudo. E também a gente não sabe como é que vai ser, se vão buscar parcerias, enfim, mas é um desafio muito grande esse do estádio. Acho difícil, sem parcerias, tocar essa obra e em momento algum afetar o clube. Em algum momento você não vou poder contratar esse jogador porque eu tenho que pagar aqui a construção. São licenças, tem remoção lá da empresa de gás. Tem tanta coisa pela frente até conseguir a conclusão. E o Flamengo tem o Maracanã, né? O Flamengo agora ele tem a concessão do Maracanã por 20 anos, junto com o Fluminense. Então ele terá também demanda no Maracanã, de algumas adaptações. Ali é necessário fazer uma entrada separada, isolada, independente para o torcedor visitante. Isso eliminaria a necessidade de interdição de milhares de cadeiras que ficam inutilizadas nos jogos para que as torcidas sejam separadas com uma entrada independente. É possível que o torcedor visitante fique naquele local e não tenha que anular tantas cadeiras. Tudo isso tem que ser visto, então vai demandar custo também. E o Flamengo tem onde jogar agora, sabendo que o Maracanã é dele do Fluminense para utilização prioritária, evidentemente, durante todo esse tempo. Então não tem mais aquela mesma ansiedade com relação à questão do estádio, isso correndo paralelamente. E olha, aí é um palpite meu. Eu não me surpreenderei nem um pouco se for possível, que aí depende lá dos compromissos que o Flamengo assumiu, se for possível, eu não vou ficar surpreso que o Flamengo pegue a ideia do estádio e coloque bem de lado.
bem de lado, tocando lentamente ou paralisando no primeiro momento para poder se estruturar melhor e poder tocar a obra. Isso me parece até muito provável, muito provável. Se o Flamengo puder, para tudo, segue a vida, joga no Maracanã, vamos ver com calma isso aqui, tentar se estruturar, poder tocar a obra, porque tudo foi feito, na minha visão, tudo foi feito de uma forma muito apressada, no ambiente eleitoral, né? Uma coisa que me preocupou, Vamp, Bruno, é que o BAP, pelo que ele falou, ele chegou a cogitar mudar o treinador. Aí não dá, né? Não dá. Porque ele falou, ele comentou que chegou a conversar e avaliar outros técnicos e deixou a escolha na mão do José Boto. Porra, pelo amor de Deus, não dá pra você tirar um cara que chegou ganhando tudo, que chegou ganhando o título que ele tinha pra disputar, que chegou recuperando o Flamengo no Campeonato Brasileiro, recuperando a forma de jogar do Flamengo. Nisso eu já fiquei meio puto. Eu já falei, porra, tá querendo aparecer. Falar que avaliou a possibilidade de tirar. Avalia se o cara depois não entregar o que eles estão pensando pro trabalho. Mas o fim de temporada do Felipe Luiz foi maravilhoso. Foi um baita fim de temporada. O cara devolveu o prazer pro rubro-negro de assistir jogo depois de um bando de jogo ruim do Tite, pô. Flamengo jogando bem, Flamengo fazendo gol, Flamengo criando, Flamengo sendo campeão com autoridade, com um jogador a menos contra o Corinthians, por mais de 60 minutos, depois ganhando do Atlético dentro e fora de casa, indo bem no Brasileiro na reta final. Para mim não tinha nem que avaliar, tinha que conversar com o Boto. O que a gente vai conversar com o Felipe Luiz? Qual é a nossa mentalidade? O que a gente vai passar pro treinador? Quem manda é a gente, o treinador não manda em nada. Tudo bem. Agora, avaliar outros nomes, no momento que está o futebol brasileiro, no momento que todos os times estão passando um sufoco para achar treinador, isso é minha opinião. Agora, Bruno, gostou dessa primeira coletiva? E outra, o BAP deixou claro que o Boto é o cara do futebol e que é um cara com uma mentalidade diferente que agradou muito o BAP. Ele falou o seguinte: conversamos com outros treinadores, esse era o processo. Conversamos com outros diretores técnicos. Foram várias conversas com várias pessoas. Alguns que jamais foram citados. Acho que o processo foi bem conduzido até agora. O Flamengo vai estar em ótimas mãos. É uma visão diferente quando você tem um profissional cuidando do negócio. Ele é muito experiente. O que mais me encanta nele é que ele sabe o que e como fazer. Muitas vezes você lida com uma pessoa que tem uma visão estratégica, mas não é tão boa do ponto de vista operacional. Eu gosto do Boto porque ele combina as duas coisas, Bruno Prado. Ou seja, o Flamengo vai ter um português comandando o futebol do clube e, pelo que o BAP disse na campanha, não nessa coletiva, esse cara vai ter também a função de dar um DNA rubro-negro, desde a base até o futebol profissional. Ou seja, ter uma mentalidade de jogo no Flamengo, desde o começo das categorias de base até o profissional, Bruno. Na teoria, eu acho muito bom que tenha um profissional cuidando do futebol. Aí o trabalho dele, se vai ser bom ou não, a gente vai ver com o tempo. Mas eu tenho muita curiosidade de saber qual vai ser o tamanho da autonomia do profissional. Porque aqui no Brasil, normalmente, o dirigente político eleito, ele não dá muita autonomia para um profissional no futebol. A gente tem, quase todos os clubes têm um diretor de futebol profissional. Mas, na maioria das vezes, eles ficam abaixo da política. No caso, agora não vai ter um diretor de futebol estatutário político, mas tem um presidente. Então, vamos ver se o presidente vai dizer, olha, eu não sou um cara do futebol, eu sou o presidente do clube. O cara do futebol é esse aqui, eu não entendo nada de futebol, quem entende é esse cara aqui que eu contratei. Então, as decisões são dele. Ou o presidente, no momento de crise de resultado, vai querer interferir. Né? O cara do futebol é esse, mas eu que decido, acabou. Ele não queria tirar o treinador, por exemplo, eu quero e acabou. Então, a gente vai ver como que vai ser isso aí na prática, no dia a dia. Na questão do técnico, não tem nenhum motivo para trocar de treinador. O Felipe Luiz é um jovem que começou muito bem a sua carreira no Flamengo, tem um potencial enorme aí pela frente, mas existe a política. Existe a política. Não foi o BAP que botou o Felipe Luiz de treinador, foi o Rodolfo Landim, foi o outro presidente.
E a gente sabe que aqui muitas vezes isso acontece mesmo. Troca o presidente, o cara quer mexer. Não, isso aqui é do outro presidente, eu vou fazer do meu jeito e acabou. Não tinha como mexer no treinador agora. E é outra coisa que a gente vai ver com o tempo. Qual vai ser o quanto ele vai bancar o treinador no momento em que as derrotas acontecerem, porque elas vão acontecer. E quando as derrotas acontecem, a opinião pública que hoje na vitória é muito favorável ao treinador, ela muda. Ela passa a ser desfavorável. Quando começa a perder, o treinador vira burro rapidamente. E aí tem que ver como o cara vai segurar, ainda mais um treinador que não foi ele que colocou. Se no momento de crise ele der autonomia para o diretor de futebol dele tomar decisões e o diretor de futebol der força para o treinador, aí de fato é uma mudança na maneira como o Flamengo vem fazendo o futebol nos últimos anos. Se isso não acontecer, se na primeira crise aí já interferem no trabalho do diretor, aí já tira o técnico, aí é a mesma coisa do que vinha acontecendo já há muito tempo. Né? É uma entrevista do BAP, né, o Vamp? E o BAP, eu já falei aqui algumas vezes, eu acho que o Mauro também deve ter informações dele. O BAP, uma frase dele que ficou marcada na minha cabeça, foi uma vez que eu estava falando com ele, até por telefone, né, que uma pessoa que era ligada a ele, é muito amigo meu, ligou, falou, pô, eu quero que você conheça ele, mas bem antes dessa eleição agora. Ele estava já com o Landim. E aí tava algum assunto, eu falei, mas aí nego vai cair em cima de você. Aí ele falou, eu não tô no Flamengo pra fazer amigo, Thiago. Não tô, meu ciclo de amizade tá fechado, eu não preciso fazer amiguinho no Flamengo. Eu tô no Flamengo pra fazer desse clube uma potência. Foi isso que ele me falou. Ou seja, mostra que é um cara bem direto ao ponto. Entendeu? Mas sobre a camisa 10 do Arrascaeta, o BAP disse que sempre defendeu que o uruguaio fosse o dono da camisa 10, né? Passando do Diego para ele. E criticou a forma como o Rodolfo Landim conduziu o processo, porque até eu estava vendo ontem na internet, né, isso, ele disse que o Landim queimou dinheiro. Ele falou, o Flamengo deixou de ganhar aí 10, 12 milhões de reais por causa da forma ruim como passou a camisa 10 para o Arrascaeta. O BAP falou o seguinte, tá? Sobre a passagem da camisa 10. Há 2 anos, eu trouxe essa ideia para o presidente Rodolfo Landim. A camisa 10 tem que ser do Arrascaeta. Ele dizia, tá cedo, o Diego vai ficar muito com a gente. Eu dizia, quando a gente der para o Arrascaeta, devemos comprar 1 milhão de camisas e colocar o número 10 e o nome de Arrascaeta. 2 anos depois, a gente deu a camisa 10 para o Arrascaeta e não tem tamanho G nas lojas. Não tem número 10. Não tem nome do Arrascaeta. E as lojas nem estavam sabendo. O Flamengo deixou de ganhar 10, 12 milhões sem fazer isso. Fazer dessa forma é uma prova do amadorismo. É queimar dinheiro. Errado ele não tá, né, velho Vamp? Ô, Tico, a camisa 10 do Flamengo com a do Santos, as 2 camisas 10 mais marcadas do futebol brasileiro, não tem outro. Tem vários times aí que teve seus camisas 10, o Palmeiras, Ademir da Guia, né, mas Zico Pelé, pô. Zico Pelé. Então, hoje, o torcedor apaixonado que né, a gente sabe o que representa a camisa 10 do Flamengo, aí a estratégia de marketing, aí é o pessoal que vende. Mas eles, como presidente do Flamengo agora, que tomou posse, ele vai querer ganhar os títulos dele, né? Vai querer botar seu nome na história também com conquistas. Ele já está fazendo parte, já fez parte dessa antiga diretoria, agora ele é o presidente, e ele vai tentar buscar títulos. Eu vi o debate nos canais Disney lá, né? Ele vai em busca de querer mais, né? Como todo presidente, quando assume, fala que vai fazer o de melhor, a melhor gestão, e é um começo, né? Em relação à camisa 10, né, passou para a mão do Gabigol, o Gabigol já não está mais, tirado, e agora é o Arrascaeta. Mas o mais importante disso tudo é a temporada de 2025, Mundial de Clubes. Começa com o Carioca, você tem Copa do Brasil, você tem um Brasileirão, você tem várias competições para disputar, e o Flamengo vai tomar o título. Um grupo desse, um plantel desse do Flamengo não é montado para ganhar a Copa do Brasil, né? É para ganhar tudo. Principalmente os títulos principais, que vai ser
Para mim é a Libertadores, Campeonato Brasileiro, Mundial de Clubes, né? Já saiu o grupo ali para todo mundo ver como se suporta esse clube brasileiro e um dos maiores da América, principalmente financeiramente, como vai se portar diante dos europeus. Né? A gente está voltando aí para Rádio Jovem Pan em 10 segundos, e aí também eu vou passar para o Mauro e para o Bruno essa situação, porque o Arrascaeta pegar 10 e não ter nem camisa 10 nas lojas é brincadeira. A gente está de volta, voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O BAP meteu a boca no Landim, falou que foi amadorismo e queima de dinheiro ter passado a 10 do jeito que passou pro Arrascaeta. De acordo com o BAP, nem camisa G tinha nas lojas, muitas lojas não tinham camisa G do Flamengo, não tinha número 10, não tinha 10 com o nome do Arrascaeta, e para o BAP o Flamengo deixou de ganhar aí 10 a 12 milhões de reais nessa passagem da camisa 10 para o Arrascaeta. Para mim ele tem razão nessa crítica. Agora também eu tenho que comprovar, né? Foi o que ele falou, que não tinha camisa G, que não tinha camisa 10, que não tinha camisa 10 com o nome de Arrascaeta. Se realmente aconteceu isso, é muito amadorismo, e aí pior pra mim, tá, Bruno e Mauro? Pra mim é falta de comprometimento. Tipo assim, já que eu já tô saindo, que se dane se eu vou dar dinheiro pra nova gestão, eu não me interesso se vou deixar bem ou se vou deixar mal, porque é o que me passa, é a imagem que me passa. Passar 10 sem nenhuma estratégia de marketing ali, aos trancos e barrancos, da forma ridícula que foi, porque foi ridícula. Aquela ligação do Landim para o Arrascaeta fingindo que estava prestando uma super atenção, o Landim lendo o que ele estava falando para o Arrascaeta, gente. Nem para o cara falar de uma forma natural, tu é nosso craque, você é um cara que tem a cara da camisa 10 do Flamengo. Eu mesmo ligo agora para o Arrascaeta e falo sem ler. Por que está sendo caçada a camisa 10 para o Arrascaeta? Até porque não tem opção mais para passar. Você vai lá, história, o cara conquistou muitos títulos, boa. Pô, o cara ficou lendo no telefone, o Arrascaeta ali, olhando, foi ridículo. E ainda sem trazer dinheiro pro clube. Se for verdade, né, eu não sei se o Mauro sabe se é verdade ou não, que não tinha camisa 10 com o nome do Arrascaeta nas lojas, eu acho que não é nem amadorismo, tá? Porque o Landim não é amador. Eu acho que não vou ajudar o cara, ele não me abandonou, ele não estava do meu lado, agora ele foi oposição, então que se dane. Eu que não vou deixar ele passar 10, quem vai passar 10 sou eu, e não me interessa se vai ganhar dinheiro ou não. Bruno e Mauro. Eu digo só um negócio, ainda bem que é G, né? Se for GG, então tá fudido. Passar GG em qualquer lugar, Mauro, agora as camisas são tudo coladinhas nos caras, não tem GG. E não é só de camisa de time não, viu? Até pra ir no shopping aí, é foda, tipo, baixar. Por isso que queria falar GG. G se acha rudo. Por isso que quando vazam suas fotos nas peladas fica meio justo, né, velho Van? Eu não acho isso GG. Fala, Bruno e Mauro. Bom, aí é uma questão aí de disputa política, um presidente que está saindo, outro que está entrando. O Arrascaeta é um jogador muito grande ali no Flamengo, né? Então dá para fazer um negócio melhor na venda ali de camisa, de divulgar um novo número. Mas o futebol ele é totalmente político, né? E numa disputa política não tem o bonzinho e o malzinho. Todo mundo... A prioridade de quase todos os dirigentes políticos, eu não vou falar todos, porque às vezes eu posso ser injusto com alguém, mas é quase todos, é quase uma unanimidade. A prioridade não é o time, a prioridade é o poder. E aí eu não estou citando o nome de ninguém, mas no geral é quase tudo assim. A prioridade é se manter no poder. E muitas vezes isso está acima do time melhorar ou não. O time estar bem é bom que te ajuda a se manter no poder, mas a prioridade de um dirigente político é o poder. Então, em todos os clubes as transições são difíceis, quando não ganha um candidato muito próximo do presidente que está ali. Se for o candidato do presidente, aí é uma coisa natural, simples. Mas todo clube a transição é difícil. A gente viu no Corinthians no ano passado,
O Duílio, que não seria o presidente, poderia até ganhar o André Negão, que era o candidato da situação. Foi antes da eleição. Ele contrata um técnico, que foi o Mano Menezes, faltando poucos meses para acabar, e mete uma multa alta. E o Augusto Melo, que assume, manda o Mano Menezes embora depois de 5 jogos no outro ano, pagando a multa que foi colocada pela gestão do outro presidente, né, sabendo que trocaria de presidente. Então, sempre que tem uma transição, eu não espero uma transição pacífica, calma, pelo bem de um time de futebol, de um lado ou de outro. A não ser que que ganhe o candidato do presidente, aí é uma outra situação. Mauro. Essa história acho que já até passou, né? Foi uma bobagem, uma vaidade do ex-presidente e, evidentemente, isso aí deveria ter sido feito de uma forma um pouco mais organizada para tentar transformar isso num faturamento a mais. Mas essa questão de camisa do Flamengo é comum não ter camisa do Flamengo 10, 8, 44, qualquer uma. Você não encontra com facilidade, não. Esgota tudo e, pelo que eu sei, em geral, se você for numa loja agora comprar, não é simples, não. Muito comum, tem falta, camisa, tamanho. A demanda é grande pra caramba. Essa é uma outra coisa que talvez essa nova gestão tenha que tentar resolver com seus fornecedores, né? Mas você acha uma crítica válida, Mauro? É meio óbvia, eu diria. Acho que é óbvia e com viés político, né? Ele aproveitou, o Landim deixou quicando, agora são adversários políticos, ele aproveitou e deu um catiripapo. Aproveitou a chance e bateu. Né? O Landim quis fui eu que passei a camisa 10. Foi uma vaidade boba, um negócio. Mas eu acho que isso é uma questão muito pequena dentro do que o Flamengo tem pela frente aí, sabe? Camisa de Arrascaeta e tudo. O dinheiro que poderia movimentar, ele falou 10, 12 milhões, não sei com base em que também ele calculou esse número aí. Daria para conseguir todo esse dinheiro como? Vendendo X milhões de camisas, mas o fornecedor consegue fabricar essas camisas. Por exemplo, o Flamengo fez uma camisa agora recente, até uma camisa que não é de jogo, e nem foi com Adidas, né, que é o seu fornecedor, foi com outros fornecedores. Foi uma camisa contra o racismo, pelo movimento de conscientização contra o racismo, então, a camisa até meio marrom, né? Bonita. E essa camisa esgotou. Acabou. Não tem lugar nenhum. Aí eu procurei uma pessoa do marketing e perguntei, que tinha muita gente, até numa live que eu fiz, falando, cadê? Não tem a camisa, quer comprar? Falou, cara, acabaram as camisas, a gente não conseguiu atender mais essa demanda, foi uma venda surpreendente e não vai ter mais, que foi uma edição limitada. Não tem mais. Então, demanda existe para comprar muita coisa do Flamengo que você não consegue comprar. Não é só do Flamengo, acho que de outros clubes grandes também. Então, essa é uma outra questão que mais importante que a camisa do Arrascaeta, o número, é que a camisa do Flamengo e as peças do clube sejam facilmente adquiridas e não com dificuldade. Que as lojas sejam bem abastecidas, isso passa por uma negociação com o fornecedor. Além de uma outra questão também que se falou lá atrás, quando o contrato com o atual fornecedor foi feito, de que a camisa do Flamengo ia ser encontrada no mundo inteiro. Não é encontrada, de nenhum clube brasileiro. Você vê só da seleção brasileira, em lojas no exterior. Naquele debate que teve lá nos canais Disney, o presidente falou que ia ter 3 tipos de camisas, 3 valores de... Um valor para o pessoal mais, né? Que tinha mais dinheiro, o outro... Uma linha mais básica. Também depende lá do acordo que ele tenha com o fornecedor. Eu vejo tudo isso como sugestões muito mais do que algo concreto. Você fala, vamos fazer isso. É a campanha, gente. Fazer isso, fazer aquilo, depois a gente vai ver.